Olá, meu amigo do Colégio Energia, meus alunos da segunda série, beleza? Vamos trabalhar hoje então os capítulos 6 e 7 da nossa apostila de Física 1. Fala sobre refração da luz e ângulo limite. Refração da luz é a passagem da luz de um meio homogêneo e transparente para um outro meio homogêneo e transparente, sofrendo ou não desvio no seu sentido de propagação, mas sofrendo com certeza uma variação na sua velocidade. Então, nós temos um exemplo aqui de um canudo dentro de um copo de vidro com água. Observem que a imagem ela está se formando de uma maneira diferenciada, né? Então, esse canudo aqui sofreu refração, ele teve uma mudança na propagação da luz e na sua velocidade. Velocidade da luz representada pela letra C, velocidade da luz no vácuo. E a velocidade da luz no vácuo ela vale 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, ou 3 vezes 10 na 5 km por segundo. Então, esses dois valores têm que ser de nosso conhecimento. E em outro meio, professor? Em outro meio, nós teremos que calcular. Por exemplo, aqui a velocidade da luz quando atravessa um vidro. Para calcular o índice de refração absoluto, representado pela letra N, bom, nós vamos dividir a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no meio. Bom, se eu trabalhar com velocidade da luz no vácuo em 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, a velocidade no meio também será em metros por segundo. Logo, índice de refração não admite unidades, ele é adimensional. Aqui nós temos alguns exemplos de índice de refração, né? O menor de todos é o ar. Esse aqui seria muito importante a gente saber o valor dele. Índice de refração do ar vale 1. Todos os outros, água, vidro, glicerina e tudo mais, têm um índice de refração maior. Tá? Mas a princípio nós temos que saber o do ar. E o índice de refração relativo? Primeiro, o que é índice de refração relativo? Qual é o índice de refração do A em relação ao meio B? Se nós voltarmos aqui, nós vamos ver que índice de refração N igual a C sobre V. Então, o que nós temos aqui que o NA é C sobre VA. O NB, C sobre VB. Faz a multiplicação do orelhão. Ó, multiplico as pontas pelos meios. E ainda posso fazer um chuk-chuk C com C. Então, para calcular o índice de refração relativo do meio A em relação ao B, seria a velocidade do B sobre a velocidade do A. Leis de refração. A primeira lei de refração diz que o raio incidente anormal e o raio refratado são coplanares. O que significa coplanares? Eles estão contidos sempre no mesmo plano. Isso quer dizer para nós coplanares. E a segunda lei da refração é a lei de Snell-Descartes. Quando aparecer para nós um raio incidente, um I, que é o ângulo de incidência, um R, que é o ângulo de refração, e o raio refratado, nós vamos ter a razão entre seno de I sobre seno de R igual a N2 sobre N1. Se eu multiplicar cruzado, nós temos que N1 seno de I igual a N2 seno de R. Então, essa é a lei de Snell-Descartes. Depois nós temos exemplos ainda para mostrar para vocês. Consequências da lei de Snell-Descartes. Bom, aqui nesse primeiro exemplo, eu tenho o índice de refração 1 maior que o índice de refração 2. Ou seja, o N1 é maior que o N2. Se o índice de refração 1 é maior que o N2, o I vai ser maior que R. Olha lá, índice de refração 1 menor que N2. Por exemplo, ar e água. Se o índice de refração 1 for menor que o índice de refração 2, o ângulo de incidência I é maior que o ângulo de refração R. E esse ângulo ele tem que ser medido com a normal, nunca com a superfície. Vocês vão ver depois no exercício que ele traz essa pegadinha para nós. O ângulo que nos interessa é sempre o ângulo com a normal. Só para lembrar da primeira série, normal é aquela linha imaginária que divide a superfície em dois ângulos de 90 graus. Bom, e se for ao contrário, se o índice de refração 1 fosse menor que o 2, aí o R seria maior que o I, né? Seria o contrário. E o que nós temos, se for um ângulo perpendicular com a superfície do meio, então aqui nós temos o ângulo de 90 graus. Quando ele é perpendicular, ele não desvia a sua projeção. Se tu olhar perpendicularmente para o fundo, por exemplo, de uma superfície com água limpa, que tu possa enxergar o fundo, o teu raio de luz não sofrerá desvio. Ele sofre uma mudança na velocidade, isso é obrigatório ter.
Agora, desvio não. Se for 90 graus, não sofrerá o desvio. Capítulo 7 da nossa apostila, ângulo limite. Bom, o que é um ângulo limite? É aquele ângulo maior que tu vai ter, que ao invés de ocorrer a refração, vai acabar acontecendo a reflexão total. Então, características do ângulo limite. I é o L. O que é o L? L está aqui, ó, é o ângulo limite. Então, o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo limite, é o que nós vamos querer descobrir. E o R é 90 graus, R, ângulo de refração. E nós sabemos da matemática que o seno de 90 vale 1, uma informação importante. Logo, seno de L vai ser N2 sobre N1. Traduzindo, o seno do ângulo limite é o índice de refração menor sobre o índice de refração maior. Isso é ângulo limite. Bom, vamos aos exemplos, então. Primeiro exemplo. A luz amarela se propaga em determinado meio, determinado vidro, com velocidade de 200 mil km por segundo. Bom, esse 200 mil, então, é V. É a velocidade da luz do meio. Não se preocupe que do outro lado está resolvido bonitinho, que fazer os números aqui é mais complicado. Então, 200 mil km por segundo. Sendo de 300 mil a velocidade da luz no vácuo. Bom, o que é esse 300 mil? É o C, que é o 3 vezes 10 na 5 km por segundo. Determine o índice de refração absoluto do vidro para a luz amarela. Então, eu quero saber o N. E aí, nós sabemos que N igual a C sobre V. Está aqui a fórmula. O C é a velocidade da luz no vácuo, 300 mil km por segundo. E o V, 200 mil km por segundo. Corto as unidades, que são iguais. Dá para cortar 5 zeros. Faz um chuc-chuc grandão. 3 divide por 2, 1,5. Então, é um exercício fácil de aplicação. Segundo exemplo. Supondo que o diamante apresente o índice de refração absoluto 2,41. Então, esse é o N. Esse 2,41 é o índice de refração absoluto. É o N. Para a luz amarela, sendo de 300 mil km por segundo, o C, a velocidade da luz no vácuo, calcule a velocidade da luz amarela no diamante. Então, vamos aplicar a mesma fórmula. N igual a C sobre V, o N é 2,41, o C, que é a velocidade da luz no vácuo, 300 mil km por segundo, e o V eu não sei. Faz uma permuta. A velocidade sobe, o 2,41 desce. Dividindo 300 mil por 2,41, 124.500 km por segundo. Essa é a resposta. Terceiro exemplo. Na figura, um raio de luz monocromático se propaga do meio A com índice de refração 2. Então, eu sei que o NA vale 2. Está aqui em cima. Mas observa só essa figura. O ângulo de incidência do A é de 53 graus. Só que esse ângulo é com a superfície. Eu vou usar aqui o que falta para completar o ângulo reto, os 90 graus. Então, 90 graus menos 53, o ângulo de incidência é 37 graus. Consequentemente, se o ângulo de refração está em 37 graus com horizontal, é porque o ângulo de refração vai ser os 53 graus. Então, essa é a pegadinha do exercício. Eu tenho que me ligar que o ângulo de incidência tem que ser com a normal e não com a superfície de separação. E aí foi dado para nós o seno de 37, o seno de 53. Devemos concluir que o índice de refração do meio B. Então, essa aqui é uma aplicação da lei de Snell-Descartes. NA seno de A, NB seno de B. O NA é 2, o seno de A é 37, N do B eu não sei, e o seno do refração 53. 2 vezes 0,6, que é o seno de 37, igual a NB vezes 0,8, que é o seno de 53. 2 vezes o 0,6 dá 1,2, o 0,8 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, logo eu vou ter resposta como 1,5, alternativa D. Bom, galera, questão de ângulo limite da Unifesp. Um raio de luz monocromático provém de um meio mais refringente, incide na superfície de separação com outro meio menos refringente. Sendo ambos os meios transparentes, pode-se afirmar que esse raio
Letra A, depende do ângulo de incidência. Dependendo do ângulo de incidência, sempre sofre refração, pois não pode sofrer reflexão. Será? Letra B, dependendo do ângulo de incidência, sempre sofre reflexão, pois não pode sofrer refração. Bom, um está ao contrário do outro. Vamos ler as demais. Letra C, qualquer que seja o ângulo de incidência, só pode sofrer refração, nunca reflexão. Acho que essa está mais complicada, né? Essa aí vamos descartar. Letra D, qualquer que seja o ângulo de incidência, só pode sofrer reflexão, nunca refração. Bom, o que não vale para C, não vale para D, então estão fora essas duas. E qualquer que seja o ângulo de incidência, sempre sofre refração e reflexão. Daí não, né? Senão não teria o caso do ângulo limite. Então estamos entre A e a B. Qual que você acha que é? Isso, letra B. Por que que a letra B, professor? Então está aqui, ó. O raio de luz sempre sofrerá refração ao ser transmitido através de dois meios transparentes com diferentes índices de refração. No entanto, para que ocorra a reflexão interna total, ângulo limite, o ângulo de incidência da luz deve ser menor que o ângulo limite. Então, essa é a nossa resolução do ângulo limite, né? Ele pode sofrer refração, porém, dependendo do ângulo, que é o ângulo limite, nós temos uma reflexão total. Galera, bons estudos para vocês. Amanhã, dia 2 de abril, quinta-feira, estaremos com uma live com vocês. Entrem no Unimestre, nos acompanhem. Estarei à disposição de vocês. Beijo no coração e até amanhã. Valeu!